Olá, este é o blog Civil e Imobiliário. Hoje, enorme satisfação em rever o meu grande amigo, que já nos concedeu entrevista aqui, Ricardo Campelo, membro do Conselho Jurídico do Sinduscom São Paulo, fundador do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Ibradim Campelo, obrigado por voltar aqui a este blog que sempre gosta de ouvir suas entrevistas. Eu que agradeço, Alexandre, uma enorme satisfação ter participado da primeira vez e mais ainda tá retornando para mais uma entrevista. Hoje a ideia é tratar sobre um tema que a gente tem decisões, nós temos alguns artigos e textos no blog que diz respeito ao atraso de obra. Nos anos de 2015, 16, 17, a gente teve talvez um número elevado em atraso de obras e o atraso de obras naturalmente é um descumprimento contratual e incorre em sanção aos incorporadores. É isso que a gente vai discutir. Bom, Campelo, em primeiro lugar, quando há o atraso na obra, o incorporador, porque descumpre o contrato, ele vai realizar o pagamento de uma multa, não é isso? A penalidade principal, digamos assim, para o incorporador seria a multa contratual. Tá certo. A maioria dos contratos já estabelece uma penalidade para contemplar essa situação de inadimplemento pelo incorporador. Via de regra, essas penalidades elas são previstas em um percentual, também já está se chegando a um patamar mais comum, mais geral, de 0,5%, calculado sobre o valor do imóvel, para cada mês em que ocorrer o atraso, além daquele período de tolerância dos 180 dias. Certo. Então, houve atraso além dos 180 dias em 90 dias, eu vou pagar 3 vezes essa penalidade de 0,5% sobre o valor do imóvel. Certo, Tá? certo. Essa penalidade contratual. E aí existe toda essa discussão sobre a natureza dessa multa. Porque para alguns isso seria uma penalidade, mas sem prejuízo de também o incorporador ser sancionado também com os lucros cessantes. Ou seja, não só penalidade pelo descumprimento contratual, mas também o pagamento de uma quantia para que o adquirente seja ressarcido daquilo que ele deixou de usufruir. É isso o que seriam os lucros cessantes. Isso, existe essa discussão, ou seja, inclusive há um recurso repetitivo que está afetado na STJ exatamente sobre esse tema, ou seja, quando o contrato prevê essa multa ela tem um caráter compensatório e aí já contemplaria a indenização devida ao promitente comprador, ou essa multa é meramente sancionatória e aí eu entraria com uma indenização a ser concedida pelo judiciário. A minha visão, e vejo muitos advogados com essa mesma opinião, essa multa ela é compensatória, justamente pela forma como ela é calculada. Como certo. nós falamos, para cada mês de atraso, eu estou aumentando a penalidade. E a definição dela, via de regra em 0,5% sobre o valor do imóvel, é justamente para equilibrar com uma locação. Ou seja, se o promitente comprador está sendo obrigado a pagar uma outra moradia, a gastar com aluguel em uma outra moradia, o que quer que seja, é justo que esse gasto que ele está tendo seja indenizado pelo construtor. Eu estou curioso para ver essa decisão do STJ, porque na realidade a gente sabe que em outras decisões do STJ, que não dizem respeito especificamente a respeito de compromisso de venda e compra, mas há outras decisões do STJ que a gente vê que eles alegam, esses julgados, dizem que é possível sim fazer acumulação de cláusula penal, da multa com os lucros cessantes. Mas, claro, naturalmente que você tem toda uma especificidade no instrumento de venda e compra. Não só pela natureza e pela forma como ela é calculada, a multa, mas pela peculiaridade da situação em si, da situação jurídica que estamos tratando. Então, o promitente comprador ele adquiriu o imóvel. Ele vai ou morar nesse imóvel ou vai destinar ele para locação. É impossível fazer as duas coisas. Claro. Então, se ele pretendia morar no imóvel e está gastando aluguel em outro imóvel, eu estou indenizando ele, seria o dano emergente. O dano efetivamente eu estou recompondo aquele dano que ele teve gastando em outro imóvel. Se ele destinaria esse imóvel para locação, aí sim faz sentido falar em lucros cessantes, porque ele ganharia com a locação e deixou de ganhar por culpa do construtor. Cumular esses dois institutos, a meu ver, nós estamos presumindo uma situação que juridicamente é impossível. Verdade. Que é dele ao mesmo tempo pretender morar no imóvel e alugar.
né? Então eu acho que eu espero ver essa discussão ser melhor explorada no STJ, até porque nós vemos uma massificação desses casos e às vezes a própria jurisprudência do STJ ela começa a percorrer caminhos tortuosos. Tem muitos precedentes que citam uma ementa de um julgado lá de trás da Nancy Andrighi, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, né, dizendo que sim, existe o dano emergente, que é o valor da alocação, e caberia também os lucros cessantes. Porém, esse precedente que vem sendo invocado, ele tratava de uma hipótese de resolução contratual e certo. Não em atraso, ou seja, o comprador ele desistiu do negócio por conta do atraso e aí sim, né, naquele momento houve uma definição sobre a indenização que seria devida a ele. E acabou sendo distorcido, aplicado em outros casos, a meu ver, de forma equivocada. A gente espera que essa discussão seja feita agora de uma maneira mais técnica, né, e mais objetiva. A questão fica ainda mais apimentada quando a gente imagina que, eventualmente, além do pagamento da multa contratual, dos lucros cessantes, ainda seria possível, e há julgados nesse sentido, a respeito do um pagamento também do dano moral decorrente desse atraso. Ou seja, será que haveria espaço, quando você sanciona o incorporador, dele realizar o pagamento de uma multa, eventualmente de lucros cessantes, mas também de dano moral? O STJ vem se posicionando em alguns casos no sentido de que não existe o dano moral in re ipsa, né? Ou seja, o simples atraso por si só não configura dano moral, como existe em outras situações, como o nome negativado indevidamente, por exemplo. Então depende da análise do caso concreto. E aí a gente, né, acaba tendo que confiar no bom senso de, ao analisar o caso concreto, né, então, por exemplo, um caso que o ministro Vilas Boas Cuevas atuou e destacou, de um casal que teve que remarcar o casamento por 2 vezes por conta do atraso. É evidente que nesse caso há dano moral. O que preocupa é justamente a hipótese de você ter uma acumulação de penalidades. Então, nós falamos aí dessa possibilidade de acumular uma multa contratual com lucros cessantes, com os danos morais, e ainda a discussão que vai ser feita no outro repetitivo, que é a possibilidade de inversão da multa prevista contra o consumidor, né, a multa prevista para a mora do consumidor, que ela seja aplicada, por uma questão de bilateralidade do contrato, também contra o incorporador que atrasar. Ou seja, nas circunstâncias onde o contrato ele prevê que o atraso do adquirente incorre uma multa, se o contrato nada diz a respeito do atraso do incorporador, aplica-se aquela penalidade imposta ao consumidor. Exatamente. Isso? E aí o que acaba ocorrendo é uma distorção do ponto de vista econômico, né? Porque a multa prevista para o consumidor, ela é uma multa, quando ela é calculada, quando ela é definida, essa multa, né, que até vem do Código de Defesa do Consumidor, ela incide sobre uma parcela pecuniária e sobre uma parcela, isso que é importante falar, e não sobre o valor total do contrato. Certo. Tá? Então ela tem uma repercussão econômica para o consumidor limitada. Certo. Se você aplica reversamente para o construtor, você vai incidir sobre o valor total do imóvel, que eu estou atrasado com o imóvel inteiro. Certo. Então ela acaba tendo um impacto econômico desproporcional, a nosso ver. Então é uma oportunidade efetivamente muito boa para o STJ balizar bem uma punição que seja justa, que seja proporcional. É evidente que o consumidor deve ser devidamente recomposto pelos prejuízos que ele tem, né? Mas corre-se o risco de ter uma aplicação desproporcional de penalidades, que acho que isso não é objetivo para ninguém. Pessoal, precisamos ficar atento a esse tema, que isso possivelmente vai ser julgado definitivamente agora, neste ano de 2018. E, Ricardo, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos e por essa entrevista. Eu que agradeço, mais uma vez, estar participando do blog e fico sempre à disposição.